Convido a igreja, nesse momento, a colocar sobre os seus pés. Chegou o momento da palavra de Deus, tão somente conscientes naquilo que Deus tem para nós esta noite. Deus já tem falado, sentimos grandemente a presença de Deus neste lugar esta noite. E continue, irmãos, dando lugar ao Espírito Santo de Deus, que possamos esta noite ser terra boa, irmãos, que possamos deixar a palavra, deixar entrar no nosso coração e ali se fazer morada. Convido aqui o diácono Delfino, esse é o canal de bênçãos para as nossas vidas esta noite. Glória a Deus. O pastor fez a oração aqui. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Convidar os irmãos para a gente ler ali Romanos capítulo 6. Aleluia. Verso 22. Romanos 6, 22. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim, irmãos. Romanos 6, 22. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, temos o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Amém? Glória a Deus. Irmãos, pode tomar um assento. Glória a Deus. Nosso coração, como o pastor orou aqui, venha a ser terra boa. Aleluia. Para a gente ouvir a palavra de Deus. Esse mês a gente vai estar falando sobre santificação, né? E tem uma palavra para compartilhar com os irmãos em nome de Jesus, né? Nós louvamos a Deus pelas suas maravilhas, né, irmão? Pelos teus feitos, nós já louvamos o Senhor, já ouvimos testemunhos aqui da irmã, falando do livramento que Deus deu para ela. Glória a Deus, né? E já foi lido aqui o Salmo 121, né? E lá diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra à tua direita. Aí, o Senhor é quem te guarda. Ai, que maravilha! Então é por isso que é bom a gente estar na presença de Deus, né? O Senhor nos guarda. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Aleluia. Irmãos, nós estamos, né, lendo o livro de Romanos, né? E tem uma palavra de Deus nesse livro para nós, né? Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. O verso 1 de Romanos 6, a gente vai tentar explanar Romanos 6 aqui com a ajuda do Espírito Santo em nome de Jesus. O verso 1 de Romanos 6 diz: estamos falando sobre santificação, mas agora, aleluia, libertados do pecado e feitos servos de Deus, temos o vosso fruto para a santificação. O verso 1 diz assim: que diremos, pois? O apóstolo Paulo levando uma palavra para os irmãos de Romanos. Os irmãos de Romanos estavam em desenvolvimento na sua fé. A gente vai ver mais à frente isso. Não estava ainda com a fé amadurecida, não estava firme no caminho do Senhor, né? Mas estava ali servindo o Senhor, né? Como todo aquele crente cristão no começo da sua caminhada, que tem as suas dificuldades, mas eles estavam ali. Então a palavra de Deus veio à igreja em Romanos, dizendo assim: aqui diremos, pois, permaneceremos no pecado? É a palavra que o Espírito Santo mandou para aquela igreja e mandando para a igreja, né? Hoje aqui no nome de Jesus, né? Ah lá, para que a graça abunde, né? Então isso aqui a gente não vai explicar, que está fácil, né? E o verso 2 diz assim: de modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado. Ó, o apóstolo Paulo já vai colocar ele dentro do contexto. Olha, falando para os irmãos da carta dele, nós, eu também, eu estou dentro, né? Ó, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? O apóstolo Paulo levando essa palavra para os irmãos. O 3, o apóstolo Paulo já vai começar a falar algo para os irmãos ali, já para trazer uma reflexão profunda na vida deles, né? E o 3 diz assim, vai estar projetando para nós ali, Romanos 6:3 diz assim: ou não sabeis vós que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Ele já vai começar agora a apertar ali, o Espírito Santo já vai começar a apertar a igreja, para a igreja começar a entender a mensagem que está sendo passada para ela. Então está falando, ou não sabeis, ou seja, vocês sabem, né? Porque foi ensinado para eles, mas ele diz fazendo uma pergunta. Ele fala, ou não sabeis que todos quanto fomos batizados. O que é batizados, né?
Está lá 1 Coríntios 12, 13, fala que todos nós fomos batizados em um só corpo. Batizados é unidos no corpo, juntados no corpo, né? Então esse versículo está dizendo, olha, não saber que todos quando fomos batizados para sermos unidos em Jesus Cristo, fomos batizados para sermos unidos na sua morte. Ou seja, assim como Cristo, ele morreu lá naquela cruz, aleluia, por causa dos nossos pecados, nós fomos batizados no corpo de Cristo, nós fomos batizados, ó Romanos, na sua morte. Ou seja, ele já está querendo começar a falar para eles que eles precisavam entender, né, que eles tinham, né, que viver realmente uma vida de morte para o mundo. Os irmãos estão compreendendo, né? Que eles deveriam entender que eles deveriam viver uma vida de morte para o mundo. Por quê? Porque eles foram batizados, aleluia, foram unidos em Jesus Cristo, aleluia. E aí ele fala, no batismo vocês foram unidos. Então, no verso 3 diz assim, então vocês também foram unidos na sua morte, não se esqueça disso, né? Então já está querendo começar a falar para aquela igreja, olha, não é para levar uma vida de qualquer jeito, não, tem que levar, aleluia, uma vida de acordo com o chamado que o Senhor nos fez, aleluia. Então não adianta a gente querer fazer parte, cumprir parte, não. Nós precisamos entender, aleluia, o que é que o Senhor fala conosco na sua palavra. Não podemos ser ignorantes, não. Nós não podemos vir para a igreja, né? A gente tem 3 cultos, né? Olha se a gente, eu falo a gente, eu, irmão, nós, né? Olha se a igreja praticasse a palavra, né, irmão? Praticasse, não é fácil, mas olha quanta oportunidade nós temos para ouvir a palavra. Glória a Deus por isso, né? Então que a palavra possa realmente fazer a diferença dentro do nosso coração. Louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. Então ele já começa a apertar aqueles irmãos e já vai falar assim no 4, olha, de sorte que fomos sepultados, aleluia, com ele pelo batismo na sua morte. Ou seja, assim como ele morreu, nós também morremos. É que está falando para aquela igreja, dá para entender isso? De sorte, ó Romano, que nós fomos sepultados com ele pelo batismo da sua morte. Assim como ele morreu e foi sepultado, nós também fomos sepultados junto com ele. Olha, nós morremos para esse mundo. Nós precisamos morrer para esse mundo. Por quê? Porque assim como ele foi sepultado, de sorte que como fomos, o apóstolo Paulo está se colocando novamente aí, olha o verbo for, né? No presente do indicativo, eu fui, tu foi, ele foi, nós fomos, né? Interessante a gente prestar atenção nos verbos, irmão, dos versículos, para a gente compreender, né? De sorte que fomos, né? Fomos sepultados com ele, ele morreu, nós aceitamos, então nós temos que morrer também para esse mundo. A palavra está falando nessa noite, o tema é santificação, né? E o que é santificação? Numa palavra bem simples para a gente entender. Santificação, a gente ouve falar santificação, gente, né? Vida, simplesinho, irmão, vida dedicada a Deus, pronto. Santificação é uma vida dedicada a Deus, é isso, né? A palavra não é de difícil entendimento. E a palavra, ela continua dizendo, aleluia, para nós ele continua enfatizando mais ainda no 5, olha, porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, ou seja, se de fato nós morremos com ele, assim como ele morreu, também o seremos na sua ressurreição. Então assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. Agora ele vai explicar acerca da ressurreição mais à frente. O verso 6 ele diz assim, sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele, aleluia, crucificado. Olha, o nosso homem velho, né? A nossa maneira de viver mundana, fala bem, né? Simples para a gente entender. A nossa maneira de viver mundana, a nossa prática mundana, foi com ele crucificado. Olha que interessante, né? Jesus morreu lá na cruz, foi crucificado por causa dos nossos pecados. É que está confirmando a palavra aqui, ó, sabendo que o nosso homem velho, aleluia,
Nós aceitamos Jesus, o nosso homem velho, a nossa natureza velha, a nossa natureza má, aleluia, que só queria pecar, né, que só era atraído pelo pecado. O que aconteceu com ela? Foi com ele crucificado. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, para que o corpo do pecado, o que é o corpo do pecado, irmão? O corpo do pecado aí é o nosso eu, o nosso eu, né? Aquela vontade nossa pecaminosa, né? Aquele desejo, né? Aí está colocado aí como para que o corpo do pecado seja desfeito, para que essa força maligna dentro de nós, né? Esse desejo pecaminoso, o verso 6 diz, para que ele seja desfeito, aniquilado. É o poder da graça de Deus, irmão, aleluia, na vida de uma pessoa que tem o coração sincero na presença do Senhor. O Evangelho produz isso, o Evangelho é boas novas, aleluia. O Evangelho tem esse poder, aleluia, na vida de uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Então, para que a minha vontade, o meu eu pecaminoso, o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Para quê? Então, se o meu eu, né, o meu desejo pecaminoso, se ele for aniquilado, o que vai acontecer? Né? Não vou servir mais ao pecado. Mas se ele não for aniquilado na minha vida, o que vai acontecer? Eu vou continuar servindo ao pecado, ou direto ou indiretamente. É o que a palavra de Deus está falando. Então, o tema da palavra santificação. Agora no 7, ó Romanos, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Esse justificado aí, livre do poder do pecado, porque ele morreu, né? Então, se ele morreu, o que vai acontecer com ele? O pecado não tem mais poder sobre ele, porque ele está morto, morreu. Né? Uma pessoa que morre, como é que ela vai pecar, irmão? Está lá no caixão morta, não vai pecar mais, está morta, morreu. Então ele está dizendo o quê? O que aqui no 7? Porque aquele que está morto está justificado do pecado, ou seja, livre do poder do pecado. Então nós precisamos morrer a cada dia na presença do Senhor, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para que nós venhamos a ser justificados do pecado, do verso 7, para que nós venhamos a ser justificados do poder do pecado, ou seja, o poder do pecado não nos influencia mais. Vai vir aquele vídeo, né? O poder do pecado não está mais na nossa vida, né? Não vai acabar. Não quero isso. Não quero isso, né? Eu já vou aqui excluir as conversas, já tudo. Não quero isso, né? Então isso aí tudo é o fruto do Espírito agindo na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque nós estamos já justificados do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus, né? A gente vai falar lá na frente, se a hora deixar, né? Que lá no livro de Lucas 13, aleluia, 23, vai falar sobre entrai pela porta, né? Entrai pela porta. E lá os discípulos vão falar para Jesus assim, ó Senhor, na verdade é o verso 24 de Lucas 13, vai falar assim, eu não sei se é Lucas 13 ou Mateus 13, vai falar assim, ó Senhor, quem que serão salvos? Os discípulos perguntam para Jesus. Aí Jesus não responde com outras palavras, fala, olha, na minha tradução está esforçai, tem tradução que está porfiai, por entrar pela porta estreita. A gente vai ler lá, irmãos, em nome de Jesus, que é importante, aleluia, porque essa palavra tem relação com esse texto que eu estou lendo aqui, aleluia. Vamos ver se é Mateus 13 ou se é, aleluia, ou se é Lucas 13, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Deus. Vai projetar para nós ali? Aleluia. Louvado. É Lucas 13, 24. Se puder colocar para nós ali, em nome de Jesus. Essa palavra, ela se relaciona com isso que eu estou falando, irmãos, né? Porque o Senhor, Ele veio, né? Ele morreu na cruz, né? Para que nós, na verdade, é para que nós fôssemos salvos, aleluia, salvo da condenação eterna, lá porfiai,
nessa tradução está porfiai. A minha tradução aqui está esforçai, ó. Esforçai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Isso aí é Jesus respondendo já para os discípulos. Senhor, então quem que vai ser salvo? E Jesus já está respondendo já com essas palavras. Essa palavra porfiai, uma palavra grega, ela tem por nome agonizai. E essa palavra grega, ela quer dizer a pessoa empregar, né, um grande esforço mesmo, aleluia. A pessoa fazer de tudo, os irmãos estão compreendendo? Fazer de tudo, eu vou fazer de tudo, olha, porfiar por entrar pela porta estreita, vamos tirar o porfiar, vamos colocar ali, olha, esforçai-vos muito. Agora, fazer de tudo para entrar pela porta estreita, é o que ele está falando, fazer de tudo, eu preciso fazer de tudo, eu preciso me esforçar, aleluia. Por quê, irmãos? Porque ele já disse, ó, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Por quê? Porque falta esse fazer de tudo. Porque as pessoas pensam que a porta da graça vai ficar aberta para sempre. A gente vê nos dias de Noé, né? Fechou a porta, quem não entrou já era. As virgens. Fechou a porta, quem não entrou já era. Então essa palavra está relacionada aqui com esse texto aqui de Romanos. Louvado seja, aleluia, o nome de Jesus. O verso 9, vamos voltar lá em Romanos 6, o verso 9 diz: sabendo que tendo sido Cristo, aleluia, ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não tem mais domínio sobre ele. Por quê? Porque ele já ressuscitou dos mortos. Então vamos entender bem isso aqui, olha, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, agora já está falando mais à frente, não está falando mais de morte, né? Já está falando de ressurreição. Então, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, aleluia, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele, aleluia. Ou seja, ele já ressuscitou, os irmãos estão compreendendo? Então, se ele já é um ressuscitado, então a morte não vai matar mais ele. Olha que coisa interessante. Isso aí é força do evangelho na minha e na sua vida. É dizendo para nós que o pecado verdadeiramente, a palavra de Deus é verdadeira, que ele não tem mais poder. Olha que coisa, que a força do pecado, do mal na nossa vida está derrotada. Olha que profundo, irmão, esse negócio aqui. Diz assim, a morte não mais tem domínio. Olha, domínio. A palavra domínio. Então, se uma pessoa que entrega verdadeiramente para Deus, para Jesus, aleluia, aqui a palavra está falando, aleluia, essa pessoa ela já é uma pessoa que vai viver uma vida nova, uma vida ressurreta na presença do Senhor. Se ela vai viver uma vida ressurreta, ela já morreu, ela não vai morrer de novo, ela já morreu, aleluia, irmão, estou compreendendo? Então, se ela morreu, aleluia, agora ela está num outro estágio, ela está no estágio já de ressurreição, ela já ressuscitou. Por quê? Porque Jesus ressuscitou o terceiro dia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a morte não tem mais poder sobre ela. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O 10 diz, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive, aleluia, para Deus. Nós morremos para o pecado, aleluia, e nós vivemos, louvado seja o nome do Senhor, para Deus. O 11 diz, assim também vós considerai-vos certamente, olha, certamente, o apóstolo Paulo falando, olha, estou no 10 agora, estou no 11 agora, assim também vós considerai-vos certamente, olha, isso é certo, mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo, aleluia, nosso Senhor. Aí o 12 ele vai falar para os romanos, ó romanos, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ele está querendo dizer para eles no 12, olha, não deixe, está vendo? Não reine o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Então esse não reine, ele está dizendo, olha, não deixe o pecado reinar no vosso corpo, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Não deixe o pecado reinar no seu corpo, aleluia, diz a palavra aqui, para lhe obedecerdes para lhe obedecerdes os desejos pecaminosos da natureza humana, porque a nossa natureza humana é isso mesmo,
ela só quer pecar, ela só quer desagradar o Senhor, ela só quer desagradar a Deus. Então, não deixe que ele reine, não deixe que ele faça com que vocês obedeçam os desejos pecaminosos da natureza humana. O 13 ele vai falar para ele: ó Romano, nem tampouco apresentei os vossos membros. Olha, nem tampouco apresentei os vossos membros. Ou seja, não integre nenhuma parte do vosso membro. Porque na verdade, irmãos, nós não podemos brincar com o pecado. A gente conhece a história de Sansão. Nós não podemos. Então, nem tampouco apresenteis, né, os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus vivos dentre os mortos. Aleluia, os vossos membros, louvado seja o nome do Senhor, a Deus, como instrumento de justiça. O que quer dizer como instrumento de justiça? Apresentar o nosso membro a Deus como instrumento de justiça é fazer aquilo que é certo, é fazer aquilo, aleluia, que Deus aceita, que Deus se agrada. É o que está dizendo. Apresentar os nossos membros a Deus como instrumento de justiça, fazer aquilo que agrada a Deus, aleluia, fazer aquilo que Deus, louvado seja o nome do Senhor, Ele aprova. O verso 14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não debaixo da lei, mas debaixo da graça. Por que o pecado não vai ter mais domínio sobre nós? O verso 14: porque nós estamos debaixo. Você está entendendo, irmão? Está debaixo, verdadeiramente. Uma pergunta para nós: será que eu estou debaixo dessa graça? Aleluia. Porque a palavra diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Tem alguma coisa dominando alguma área da minha vida? Se tiver alguma coisa dominando alguma área da minha vida, eu não estou debaixo desta graça. E a gente tem que vigiar. Irmão, a gente fala de área, não é área, não é, a gente imagina a área sexual, né? Não, mas todas as áreas da nossa vida. O inimigo, ele nos tenta na nossa área financeira, ele nos tenta, ele está nos tentando sempre, aleluia. Agora não precisa, né, alguém nos falar para nós: olha, você precisa fazer isso. O próprio Espírito Santo fala para mim, fala para você: Senhor, eu preciso fazer isso, ponto. Só que aí eu tenho que continuar a frase: e eu vou fazer isso, ponto. Que eu não preciso ficar só na primeira parte da frase. Eu preciso fazer, né? No inglês I need you, né? Não, irmãos. Eu preciso fazer isso e eu vou fazer isso. Louvado seja o nome do Senhor. Porque senão não vai ter mudança. Senão as coisas não vão acontecer na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. O 14 então: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois vós estáis debaixo da graça, aleluia. O 15 não precisa a gente explicar, é fácil a gente entender, né? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de modo algum. O 16 diz assim: não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. Ou seja, olha, então Paulo estava falando de uma palavra para eles, irmão, de uma maneira simples para eles entender, né? Que eles eram irmãos ainda novos na fé, né? Então o apóstolo Paulo estava tendo cuidado nas palavras para poder dirigir com aqueles irmãos. A gente vai ver aqui, né? Então aqui no 16 ele vai falar: olha, não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, vós sois daquele a quem obedeceis, sois escravos. Então, se você se apresenta servo para alguém, como servo para alguém, você vai se tornar escravo desse alguém. É o que ele está querendo dizer aqui. Olha lá: não sabeis vós a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, vós sois servos. Ou seja, você é servo daquele a quem obedeceis. Agora, se você for servo do pecado, isso vai ser para a morte. Verso 16. Agora, se você for servo para a obediência, para a justiça, aleluia, ou seja, você vai agradar a Deus, você vai ser aceito por Deus. Então, de quem que você quer ser servo? Do pecado ou da obediência para a justiça? Aleluia. É o que Paulo está falando para os irmãos. O 17 ele diz: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecesse de coração a forma de doutrina que fosse entregues. Coloca o 17 lá para mim. Então, se a gente ler esse versículo correndo, a gente não entende. Mas a gente vai ler ele até a primeira vírgula para a gente entender. Olha lá, irmãos.
Mas graças a Deus, ele está falando, olha, eu dou graças a Deus. Está dizendo, ó, que tendo sido servo do pecado, ou seja, que outrora, olha lá, tendo sido, a palavra sido é passado, ó, tendo sido servos do pecado, vírgula, agora passou, é pecado, agora ele vai falar de uma nova vida, agora, ó, obedecesse de coração, agora, ó, vírgula, agora, ele está falando agora, obedecesse de coração a forma de doutrina que fosse entregue, ou seja, vocês entregaram o coração de vocês, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e vocês têm obedecido os verdadeiros ensinamentos que têm lhes sido entregues, aleluia, é o que Paulo está falando para eles. Então, graças a Deus, né, mas na parte final, né, que graças a Deus o quê? Que agora vocês receberam, né, de coração a forma da doutrina que foi entregue para vocês, os ensinamentos, aleluia, graças a Deus por isso, aleluia, porque vocês antigamente eram servos do pecado, é o que está querendo dizer, para a gente poder entender o versículo, porque tem uma vírgula ali, louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo está ensinando para aqueles irmãos, louvado seja, aleluia, o nome do Senhor, santo, santo, santo é o nome do Senhor. O 18 diz assim, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, ou seja, e libertados do pecado, vocês foram libertos do pecado. Ei, Romanos, vocês foram libertos do pecado. Ei, Romanos, agora vocês são servos da justiça. Oh, glória a Deus. Vocês são servos de Deus, aleluia. São servos, aleluia, da justiça. Louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. Ao 17 ele fala como homem pela fraqueza da vossa carne, está aí. Então eram irmãos, né, que ainda estavam pecando em algumas coisas, né, mas tinham um coração sincero na presença do Senhor. Então o apóstolo Paulo está ensinando eles, irmão. É diferente, né, daquele crente que está errado, daquele crente que não quer saber de Deus, daquele crente que não vem para a igreja, vem para a igreja quando quer, é diferente. Não vem para a igreja nem quando tem ceia, não vem, né? Não está nem aí, e é crente. Foi falado aqui antes, né? Da pessoa que fala que crê em Deus, da pessoa que fala que tem fé. Foi falado isso aqui, né? É diferente. Eram irmãozinhos ali que estavam sendo ensinado, aleluia. Então o apóstolo Paulo teve um jeito de falar com eles, falo como homem, ou seja, eu falo com palavras simples para vocês, né? Por que eu falo para vocês com palavras assim? Pela fraqueza da vossa carne. Pois que assim como apresentais o 19, pois assim como apresentais os vossos membros para servirem a imundícia. Aí, pois assim como apresentastes os vossos membros para servir a imundícia e a maldade, para a maldade, assim apresentai agora. Olha agora aí, olha a palavra de Deus como é que ela é tremenda na nossa vida, aleluia, agora. Aleluia, a gente não pode deixar para amanhã, aleluia, o que o Senhor quer de nós hoje. A gente não pode protelar para amanhã o que o Senhor Ele pede para nós hoje. Então o apóstolo Paulo está ensinando aqueles irmãos, e naquele ensino, naqueles dias, naquela carta, ele fala no 19 assim, olha, pois que assim como apresentados os vossos membros para servir a imundícia, a maldade, para a maldade, assim apresentai agora, é agora, aleluia, apresente agora, louvado seja o nome do Senhor, os vossos membros para servirem a justiça, para a santificação, aleluia, apresente agora, aleluia, só depende de vocês, aleluia, vocês têm que decidir isso agora, então vocês não podem deixar para amanhã, aleluia, apresente, aleluia, agora os vossos membros, está aí, irmão, os vossos membros. Lembra que a gente leu lá no verso dos membros 13? Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado, né? Não entregar nenhuma parte do membro. Agora aqui no 19 ele vai falar, olha, apresente agora os vossos membros para servir a Deus, aleluia, para servir a justiça, para a santificação, aleluia. Ou seja, agora apresente os vossos membros, né? A vossa vida, o vosso ser, os vossos membros, todo o nosso ser, irmão. As mãos, os pés, todo o nosso ser, aleluia, para fazer aquilo que Deus agrada, aquilo que Deus, né, sorri, aquilo que é direito, aleluia, na presença do Senhor. Fazendo isso, né, vocês estão servindo a justiça para a santificação, aleluia. O 20 diz, porque quando erais servos, aleluia, do pecado, estáveis livres
da justiça. Essa palavra livre, olha, porque quando erais servos do pecado, vírgula, estáveis livres da justiça, o verso de número 20, vai pôr lá para nós, aleluia, estava livre da justiça. Então quando eles eram servos do pecado, vírgula, estavam livres da justiça, ou seja, eles não faziam aquilo que era direito, né? Por quê? Porque a justiça de Deus ainda não tinha agido e operado na vida deles, né? Então é o que o 20 está dizendo. Então quando eram servos do pecado, estavas livres, ou seja, vocês estavam afastados, longe, né? Não fazia o que é direito, porque vocês eram servos do pecado. O 21 diz assim: e que fruto tinhas então das coisas, ou seja, fruto, né? Em outras palavras, põe lá para mim lá o 22. Aliás, deixa o 21, perdão, deixa o 21. Deixa o 21. E que, olha lá, irmãos, e que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhais? Olha lá. Então, frutos, né? Ou seja, o que vocês ganharam, né? Quando fala de fruto ali, Paulo está falando, o que vocês ganharam, né? Pelas coisas, né? Que vocês faziam, né? E que hoje vós envergonhais. Então é sinal que realmente, né, eles eram pessoas que estavam mudando a cada dia na presença do Senhor. Olha lá a palavra envergonhais, né? Olha lá, ó, e que fruto tinhas então das coisas de que agora vos envergonhou, ou seja, agora ele lembra de para trás aquilo que ele fez, ele se envergonha e fala: meu Deus, eu fiz isso, Senhor, me perdoa. Ele se envergonha, ou seja, era irmãozinho que estava crescendo na graça de Deus, a graça estava trabalhando, aleluia, na vida deles. E a palavra continua ali, porque o fim delas, o fim dessas coisas, ela é a morte. Olha que ministração, irmão, o apóstolo Paulo dando para aquele povo. Agora o 22 ele fala: olha, mas agora, a outra agora, e agora, aleluia, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes agora o vosso fruto, olha, agora é outro fruto, o vosso fruto para a santificação, aleluia, e por fim a vida eterna, louvado seja o nome do Senhor. Eu acho maravilhoso esse versículo, quando fala: mas agora libertados do pecado, aleluia, e feitos servos de Deus, olha, agora vocês são servos de Deus, tendes o vosso fruto, vocês têm o vosso fruto, aleluia. Irmãos, o vosso fruto, aleluia, né? Uma vida, você tem uma vida, aleluia, completamente dedicada a Deus, aleluia. Por quê? Porque agora, né, vocês foram feitos servos de Deus, louvado seja, aleluia, o nome do Senhor. Aí você vê, a hora já deu, eu tinha coisa para falar ainda, outros textos para a gente estudar, mas glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então o apóstolo Paulo estava levando essa palavra para aquelas pessoas naqueles dias. Então, para a gente entender, irmãos, a profundidade que é realmente o batismo, nós levantar a mão, nós nos unirmos a Cristo, né? O qual sério é isso, aleluia. Então, se a pessoa de coração, se ela se chegar diante do Senhor de coração, irmãos, o Senhor faz uma obra na vida dela. Irmãos, Ele faz uma obra na vida dela. Irmãos, eu fiquei tão triste terça-feira, né? Fui lá visitar o meu sobrinho, fiquei tão triste, né? Como o meu sobrinho me falou, né? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que crente, meu sobrinho é crente, né? Não acredita que Deus ele pode perdoar, que Deus perdoa alguns pecados e outros não. Eu falei: não, o Senhor perdoa todos os nossos pecados. Tem crente assim, irmão. Tem crente desse jeito. Né? Então eu fiquei triste, falei: não, o Senhor perdoa todos os pecados, aleluia, é todos os nossos pecados que o Senhor perdoa, louvado seja o nome do Senhor. Agora, para a gente andar, irmão, debaixo dessa graça, para a gente viver essa graça, a palavra de Deus diz lá em Marcos, no capítulo 9, o pastor pregou que sexta-feira, a partir do verso 14 ao verso 28, quando Jesus expulsou lá aquele demônio daquele jovem, a hora já deu ali a gente aprende que a gente tem que ter 3 coisas ali. A nossa vida cristã tem que ter 3 coisas ali. Ele fala para o pai daquele jovem que jogava aquele jovem no fogo e na água. Ele fala assim: olha, se tu tiveres fé, os irmãos conhecem a passagem, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, do 14 em diante. Tudo é possível ao que crê. Os discípulos não conseguem expulsar, depois Jesus entrando em casa explica para os discípulos. E fala para eles assim: olha, essa caça não sai senão por oração primeiro, em jejum. Vamos fechar aqui por cada hora ali, né? Então nós temos que ter fé,
Nós temos que ter fé, né? Como é que eu tenho fé? A fé vem pelo ouvir a palavra. Eu preciso estudar a palavra, conhecer a Deus por meio da sua palavra. A palavra de Deus vai gerar fé na minha vida, aleluia. E a palavra de Deus gerando fé na minha vida, aleluia, eu preciso orar a Deus, falar com Deus, comunicar-me com Deus, aleluia. E eu preciso também jejuar. Então eu preciso ter fé, eu preciso orar a Deus, eu preciso jejuar. E isso tem que estar na vida de um cristão, de uma cristã. Por quê? Para a gente poder viver esse Romanos 6 aqui. Né? Para a gente ficar atento, né, às armadilhas e às ciladas que o inimigo ele coloca diante das nossas vidas. E a gente estando debaixo desses requisitos, irmãos, que eu apresentei aqui, a graça de Deus vai se fazer poderosa na nossa vida. Aleluia. Sabe por quê? Porque Deus ele tem compromisso com aqueles que realmente querem se entregar para Ele. Então a gente temos visto aqui, eu vou estar encerrando, as irmãs testemunhar, né? Que Deus tem visitado, que Deus tem falado, né? E graças a Deus comigo não tem sido diferente. Deus tem me visitado também em sonhos. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Então o Senhor, irmão, Ele se revela. O Senhor se revela. O Senhor, Ele fala. Louvado seja o nome do Senhor. Então não vamos perder tempo. Aleluia. Não vamos perder tempo. Não vamos colocar o nosso coração, né, nas coisas que estão aí no mundo. Né? O nosso coração, aleluia, tem que estar no céu. É porque Colossenses 3, do 1 a 3, ele vai falar assim para nós: olha, se já ressuscitaste, buscai as coisas lá do alto, né, onde Cristo está sentado à destra de Deus, porque vocês já estão mortos. Lá vai confirmar essa palavra de Romanos 6, porque vocês já estão mortos, né? Então, que a gente possa, né, receber essa palavra no nosso coração em nome de Jesus. E o que falta na minha vida? A minha vida falta tudo. Toma uma posição, aleluia. Toma uma posição diante do Senhor. O Senhor quer abençoar os seus caminhos. O Senhor quer abençoar a sua casa. O Senhor quer abençoar a sua vida. O Senhor quer abençoar todas as áreas da sua vida. O Senhor é que guarda, irmão. Pensou essa irmã, né, que testemunhou que não tivesse em comunhão com Deus, o que seria, irmão? O que aconteceria? Mas a irmã estava em comunhão com Deus e Deus sabia tudo o que ia acontecer. E Deus foi lá e foi desarmando todas as armadilhas de Satanás, aleluia. Por quê? Porque a irmã é uma serva do Senhor. Né? Agora, a pessoa está de qualquer jeito diante de Deus, irmão. Né? O que ela quer que Deus faz por ela, irmão? Já foi falado aqui: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureça o seu coração. Né? Eu vou pedir para o pastor estar orando aqui para a gente no final. Né? Fala com Deus aí. A sua vida tem solução. A sua vida pode ser uma nova vida, pode ser mudado, aleluia. Deus tem projeto para a sua vida, aleluia. O Senhor coloca tudo no lugar, aleluia, no devido lugar. Ah, Senhor, eu quero assim, assim, assim. Não, vai ser do jeito do Senhor. Mas pode ter certeza que vai ser melhor do que o teu jeito. Pode ter certeza disso. Então entrega o teu coração para Deus, entrega a tua vida para Deus. Viva, aleluia, na presença do Senhor. Meu irmão, como é bom a gente viver na presença do Senhor. Eu não queria parar, mas tem que parar. Tem que parar, lá, ó, 9:07. O pastor já está olhando feio aqui. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Devolvo a palavra para o pastor. Os irmãos querem receber essa palavra, amém? Graças a Deus, Deus continue abençoando. Diácono Delfino.